Olá, gente! Mais um Papo de Cobra, quarta-feira, vocês sabem que é dia de Papo de Cobra. E vamos falar hoje de mais uma serpente da nossa série Cobras Brasileiras. Esse é o quinto vídeo da série e hoje a gente vai atender um pedido de várias pessoas, na verdade. Vou citar aqui um deles, mas muita gente já pediu. Eu vou citar o Herbert Júnior, que já pediu há bastante tempo, então vai para a lista. Hoje a gente vai falar sobre uma das maiores cobras que a gente tem, na verdade a segunda maior cobra venenosa que a gente tem no Brasil. Hoje a gente vai falar da jararacuçu, a Bótrope jararacuçu. Então, se você vai curtir, eu tenho certeza que você vai curtir esse vídeo, já vai dando um like aí. Se você não está inscrito no canal, já sabe, se inscreve no canal. E vamos lá, vamos partir para Bótrope jararacuçu, um bicho lindo, vocês vão gostar muito, tenho certeza. Vamos lá. Bem, antes de falar da jararacuçu, eu queria lembrar a vocês que a gente tem um Instagram. O Papo de Cobra também está no Instagram. Então, se você tem Instagram e quer ver umas fotos bem legais, toda semana a gente está botando várias fotos de serpente e algumas até que a gente ainda já falou e outras que a gente vai falar aqui no canal. Então, curte a gente lá no Instagram também, estamos no Twitter também. E vocês já sabem, qualquer tipo de dúvida, qualquer pergunta, manda para o nosso e-mail, que é papodecobra@gmail.com, ou então você bota aqui nos comentários aqui embaixo para saber o que você achou desse vídeo e quais são as serpentes que você quer ver aqui no canal. Tá bom? Vamos lá, vamos falar agora da jararacuçu, um bicho lindo, que é esse que vocês estão vendo aí agora. Olha aí. A Bothrops jararacuçu, como o gênero diz, é uma Bothrops. É da mesma família da jararaca, da urutu, todos eles são Bothrops. Eles são da família Viperidae. E lembra, né, a característica da família Viperidae é que eles têm fosseta loreal. Né? A gente já falou disso aqui, agora, aqui no canal. Se você não lembra disso, a gente vai botar aqui um linkzinho aqui para você ver o vídeo que a gente fala como diferenciar uma cobra venenosa de uma não venenosa a partir da fosseta loreal. E a Bótrope jararacuçu é um animal que pode chegar até 2 metros de comprimento. A fêmea, né? As fêmeas são sempre maiores que os machos, então elas podem chegar até 2 metros. E a fêmea tem um colorido diferente do macho. A fêmea ela é preta e amarela, o macho ele é mais preto e cinza, ele não se destaca tanto. Por que a fêmea é maior do que o macho? Porque esses animais são vivíparos. Você lembra que as cobras da família Viperidae são cobras vivíparas. Então ela tem que ter os filhotes dentro dela. E uma fêmea de jararacuçu pode ter até 50 filhotes. Então ela tem que ser muito grande. É um bicho grande que impõe respeito, ok? A distribuição geográfica da Bothrops jararacuçu, ela pega na América do Sul, ela pega alguns países como a Bolívia, o Paraguai e a Argentina. E no Brasil, ela ocorre no Mato Grosso do Sul, na Bahia, todos os estados do Sudeste, né? Então Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e também todos os estados do Sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul também. A distribuição dela é uma distribuição bem ampla. A jararacuçu ela é encontrada em área de mata, mas ela se adapta muito bem às áreas desmatadas, então ela pode ficar próximo das residências. Tem uma curiosidade em relação ao jararacuçu, em relação da mudança da alimentação dela ao longo da vida. Quando ela é jovem, quando ela é filhote, jovem, elas comem anfíbios, elas comem perereca, né, sapos, ela come anfíbio basicamente. Quando ela fica adulta, ela já passa a comer roedores. Então o que acontece? Quando ela é jovem, se ela come perereca, ela vai viver aonde? Próximo dos rios, dos lagos.
então ela está vivendo na planície. Quando ela fica mais adulta, aí ela já muda a alimentação, e essa alimentação passando a ser rato, ela sai da planície e vai habitar a mata de encosta, né? Então ela vive na altitude. Então você tem os jovens mais na planície, os adultos mais na altitude. É claro que depois de uma grande chuva, depois de uma mexida no terreno, você pode encontrar bichos adultos na planície, tá? Mas normalmente o que você encontra é eles em mata de altitude, né? Então áreas do Rio, de São Paulo, que tem áreas de morro, você encontra bastante jararacuçu e se assusta, né? Porque como eu falei, é um bicho muito grande, um bicho que pode chegar até quase 2 metros de comprimento. O que causa um acidente por jararacuçu? Bem, para começar, é um acidente bem grave, né? Como vocês veem, eles têm um potencial de inocular veneno muito grande. E como toda bótrops, né, ela vai causar o quê? Ela vai causar dor, uma dor muito forte, um inchaço no local da picada, né, um edema no local da picada. E aí o veneno dela tem duas ações. Primeiro, ela tem uma ação hemorrágica, ou seja, ela faz um sangramento no local da picada ou fora do local da picada. Por exemplo, a pessoa é picada na mão e tem um sangramento no local da picada na mão, mas pode ter um sangramento na gengiva, nos olhos, no ouvido, pode ter um sangramento interno. Então a gente fala que ela causa hemorragia. Então uma das ações do veneno é causar hemorragia. A segunda ação do veneno é causar uma morte dos tecidos. A gente chama de uma necrose dos tecidos. A célula se destrói, a célula morre, né, e aí você tem uma perda de tecido e às vezes até a perda de um membro. A pessoa tem que amputar o dedo, o braço, a perna, se não for tratado a tempo, né? Então são duas ações, guardem isso. É uma ação hemorrágica e uma ação necrosante. Bem, você lembra que eu falei no início do vídeo que esse animal ele tem uma variação na sua alimentação, né? Quando ele é filhote, ele se alimenta de anfíbio, quando ele é adulto, ele se alimenta de roedores. Então, isso vai fazer uma diferença também no veneno, né? O veneno do filhote, como ele se alimenta de anfíbio, ele é muito mais hemorrágico do que necrosante. Ou seja, a pessoa que é picada por um filhote de jararacuçu, a tendência é que ela tenha mais hemorragia, mais sangramento do que perda de tecido, do que necrose. E o inverso quando ela é picada por um adulto. A fração de veneno do adulto ela é muito mais necrosante do que hemorrágica. Então, às vezes, você tem pouca hemorragia ou às vezes você não tem. Isso vai variar muito de caso a caso, não é uma regra, tá? Mas é só para vocês terem uma noção que como a alimentação do animal varia diretamente no sintoma que a pessoa tem quando é acidentada, né? Então o médico tem que estar alerta para isso, sabendo que esses sintomas podem variar de acordo com o tamanho da jararacuçu que picou a pessoa, ok? E o que fazer se uma pessoa for picada por um jararacuçu? A mesma coisa que vai fazer se for picada por uma outra bótrops, ou por uma cascavel, ou por uma surucucu. O que você vai fazer? Você vai lavar o local com água e sabão, né? O local que foi mordido, a mão, o pé, que foi o local da mordida, você lava com água e sabão. Mantém o membro elevado, você não pode prender, você tem que manter ele elevado. Se é a mão, você levanta a mão. Se foi o pé, você levanta o pé, né, para manter o sangue circulante, né? E procura um médico com muita rapidez. Você tem que procurar um hospital em que tenha atendimento na sua região, que tenha soro antiofídico, com muita rapidez. Tempo é fundamental. Ninguém vai morrer no primeiro minuto, mas o ideal é que você procure atendimento nas primeiras 3 horas, se possível. Né? Não que depois das 3 horas você vá morrer, alguma coisa assim, mas os sintomas começam a se agravar ainda mais, então a tua recuperação vai ser mais complicada. Agora, o mais importante do que fazer é o que não fazer. Né? A gente já falou sobre isso aqui no canal. Nunca corte o local da picada, nunca tente chupar o veneno, sugar o veneno com qualquer aparelho, sugador, alguma coisa assim. E principalmente, gente, nunca faça garrote. Nunca faça torniquete, não amarre o local da picada. A ideia é que o sangue flua, circule normalmente, né, e não fique concentrado. Por que isso? Um veneno que tem uma ação necrosante, se ela está concentrada, ela atua mais rápido, né? Então ela vai matar o tecido mais rápido e vai dar algumas complicações que não dariam se você deixar o sangue fluir. Então,
Lavar com água e sabão, levantar o membro, deixar fluir esse sangue com veneno e de jeito algum fazer garrote sem possibilidade alguma de fazer torniquete. Nem pensem em fazer garrote, tá? Eu sei que é um critério que muita gente utiliza, principalmente no interior, mas a gente não deve fazer isso, ok? E antes que eu me esqueça, não coloca nada no local da picada. Alho, fumo, pó de café, urina, fezes, nada disso resolve. Pedra preta que tem aí no Nordeste, meus amigos aí do Nordeste que acreditam na tal pedra preta, nada disso resolve, tá? É lavar o local com água e sabão, não aplicar nada, não tomar bebida alcoólica, isso também é ruim, e levar a pessoa para o hospital o quanto antes, né? O tempo aqui pra gente é fundamental. Então, por favor, não vão complicar um acidente que poderia ser simples. Se você vai passar alguma substância errada, você pode causar uma infecção no local, uma infecção bacteriana, que complica muito. Então não coloque nada, lave apenas com água e sabão, direto para o hospital. Fechou? Então, gente, esse foi o vídeo da Jararacuçu, espero que você tenha gostado. Tem muitos vídeos aqui no canal falando sobre as serpentes. As pessoas estão pedindo vídeo aqui nos comentários que eles já foram feitos. Dá uma olhada, a gente está com quase 40 vídeos aqui no canal, então tem muita coisa que a gente já falou. Se você ainda não viu os outros, dá uma olhada que tem muita coisa interessante aqui. Então é isso, esse foi o nosso vídeo do Jararacuçu. Lembra, compartilha com seu amigo, manda aí pelo WhatsApp, compartilha com seus amigos o vídeo, amigos que você acha que vão gostar desse tema. Se inscreve no canal, acho que você já está inscrito, mas se não está, não deixa de se inscrever, tá? E essa foi o nosso Papo de Cobra de hoje. Semana que vem, quarta-feira que vem, 6 horas da tarde, a gente tem mais um outro vídeo falando sobre serpente, ok? Espero vocês lá. Grande abraço, valeu, obrigado pela presença. Eu sou Cláudio Machado, esse foi mais um Papo de Cobra.